Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1 até o verso 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, nós como crentes em Cristo, e em particular nós a quem Deus chamou e comissionou para pregar o Evangelho, com frequência nos perguntamos por que tantas pessoas respondem negativamente à oferta da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Por que tantas pessoas rejeitam essa salvação que não lhes custa nada e que é anunciada, pregada, proclamada e ofertada de forma gratuita e que se fundamenta apenas na fé em Cristo como único e absolutamente suficiente Redentor. Podemos apresentar algumas respostas, uma delas, bíblica, é que as pessoas rejeitam a oferta da salvação pela graça porque elas amam os seus pecados. Elas não querem se apartar das suas iniquidades, elas amam as trevas e, portanto, elas fogem da luz e preferem a escravidão do pecado do que a libertação do pecado mediante a obra redentora e salvadora de Cristo na cruz do Calvário. Mas essa não é a única resposta. De modo geral, as pessoas rejeitam a oferta da salvação pela graça mediante a fé por causa do orgulho, por causa da soberba do seu coração, por causa da autossuficiência, por causa da justiça própria. Elas não se veem como pessoas que precisam de médico, como doentes que precisam de médicos. Elas não se veem como pessoas mortas nos seus delitos e pecados. Elas não reconhecem a condição de miséria espiritual em que, na realidade, se encontram. Com certeza, essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas rejeitam essa oferta bendita de salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Elas acham que não precisam disso. Elas confiam nos seus próprios méritos, nas suas próprias virtudes, na sua própria justiça própria, para de alguma maneira, algum modo, serem justificadas aos olhos de Deus. Isso nos lembra, dentre as cartas de Cristo ressuscitado às igrejas no livro de Apocalipse, a sua carta à igreja de Laodiceia, onde nós lemos assim: Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morto e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires,
a fim de que não seja manifesta a vergonha na tua nudez, e compres colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, isto é, vejas que ao invés de rico, ao invés de abastado, és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, a passagem bíblica que temos diante de nós e pretendo considerar com os irmãos nesta noite, trata exatamente desse grande problema do ser humano, desse grande impedimento para que o homem natural seja alcançado pelo Evangelho, responda positivamente à oferta da salvação pela graça de Deus em Cristo, e assim seja libertado dos seus pecados, purificado da sua iniquidade e da sua injustiça, e feito nova criatura em Cristo Jesus, sendo conduzido a se refugiar em Cristo como seu Salvador. No domingo passado, nessa exposição que estamos fazendo no Evangelho de Mateus, iniciamos o estudo dessa passagem que se estende do capítulo 5 até o capítulo 7, conhecida como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E nós começamos apenas, especialmente com base nos versículos 1 e 2 do capítulo 5, introduzindo os irmãos a essa passagem inteira, ao Sermão do Monte, e introduzindo os irmãos especificamente nessa primeira sessão do Sermão do Monte, conhecida como as bem-aventuranças. Estivemos aqui considerando as circunstâncias em que essa mensagem foi proferida pelo Senhor Jesus Cristo, ressaltando que não se trata de uma coleção de ensinos avulsos de Jesus, mas sim de uma mensagem proferida nessa determinada circunstância. Estivemos considerando a relação dessa mensagem com a passagem paralela em Lucas, no capítulo de número 6, a partir do versículo 17, bem como a relação dessa mensagem com a lei dada no Monte Sinai, e ainda a estrutura desse sermão pregado pelo Senhor Jesus Cristo, seu tema, o reino de Deus, as partes constituintes dessa mensagem e a aplicação dessa mensagem no último capítulo, no capítulo de número 7. E também estivemos aqui considerando algumas informações, começando a estudar as bem-aventuranças, o número das bem-aventuranças, o significado da palavra bem-aventurados, a natureza das bem-aventuranças, e o relacionamento, a relação entre as bem-aventuranças, as dependências, a dependência uma das outras, numa cadeia perfeita, desde a primeira até a última. Eu havia, de certa forma, precipitadamente, adiantado aos irmãos que eu pretendia estudar essas bem-aventuranças, agrupando-as e com a possibilidade de considerá-las e estudá-las nos 2 domingos, hoje e no próximo domingo. Mas, meus irmãos, quando nós nos debruçamos sobre essas bem-aventuranças e nós começamos a estudar as bem-aventuranças, elas são tão ricas, contêm ensinamentos tão preciosos para nós, que eu não consegui passar da primeira bem-aventurança. E não prometo mais tratá-las de maneira conjunta. Na realidade, é até mais provável que nós vamos passar aqui algumas semanas considerando uma a uma essas bem-aventuranças, como o Senhor Jesus começa aqui a sua pregação nesse Sermão do Monte. Irmãos, verão que elas são tão ricas e tão preciosas que dificilmente nós teríamos condições de considerar 3 ou 4 dessas bem-aventuranças no período que nós dispomos para a pregação em cada domingo. Assim sendo,
eu pretendo considerar hoje com os irmãos apenas a primeira das bem-aventuranças, contida aqui no versículo de número 3. Bem-aventurados os humildes. Provavelmente, se os irmãos têm uma versão um pouquinho mais antiga, tem escrito lá: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quero, portanto, considerar com os irmãos essa bem-aventurança sob o título Os pobres de espírito. E quero, com a graça de Deus, procurar ressaltar, esclarecer o significado dessa bem-aventurança, a importância ou a relevância dessa bem-aventurança, até por ser a primeira das bem-aventuranças, e, como encontramos aqui, o resultado dessas bem-aventuranças, ou a razão dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quero começar, portanto, considerando com os irmãos, ou estudando com os irmãos, procurando compreender bem qual o significado dessa primeira bem-aventurança. O que é que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar através do registro dessa pregação do Senhor Jesus, especialmente nessa primeira bem-aventurança. O que é que significa, na realidade, os pobres, a expressão os humildes de espírito ou os pobres de espírito? Ora, a própria qualificação de espírito deixa perfeitamente claro que aqui o significado não pode ser pobreza financeira. Apesar de algumas teologias modernas e contemporâneas interpretarem essa passagem de uma maneira predominantemente política ou social, como se aqui o Senhor Jesus estivesse ensinando que bem-aventurados são os pobres financeiros ou materiais. Na realidade, esse não é o significado dessa passagem, e a expressão humildes de espírito, ou seja, humildes com relação ao espírito, ou humildes espiritualmente, ou humildes na esfera, no âmbito do espírito, deixa perfeitamente claro já que aqui a referência não é à pobreza material. Os que assim defendem fazem referência à passagem paralela em Lucas, no capítulo 6, no versículo 20, onde nós lemos apenas: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Mas uma regra absolutamente sadia de interpretação bíblica, de hermenêutica, diz que os textos mais claros, as passagens mais completas, devem elucidar as passagens menos claras, as passagens menos completas, e não o oposto, e não vice-versa. E a passagem de Lucas é reconhecidamente bem menor. O Sermão do Monte em Lucas, ele não chega a um capítulo inteiro, enquanto que nos Evangelhos de Mateus nós temos o sermão mais completo, conforme Lucas registrou, e, portanto, a passagem de Lucas deve ser interpretada à luz da passagem mais completa de Mateus, e não uma passagem mais incompleta. O fato é que a referência aqui não é a pobreza material, mas a pobreza espiritual. É verdade, não tem por que não reconhecermos que a pobreza material costuma ser mais benéfica para a alma do que a riqueza material. A carência, a necessidade, a dependência, de modo geral, tende a ser mais produtiva, mais salutar, mais benéfica para a alma do que a riqueza. Por essa razão, o Senhor Jesus, de uma maneira figurada, disse que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas é uma figura,
E a Bíblia menciona, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vários crentes que tiveram posses, que foram pessoas de recurso, como Abraão, como Jó e como tantos outros, e outros convertidos no Novo Testamento também, sem nenhuma condenação a essas pessoas a quem a providência de Deus conferiu bens materiais e riquezas materiais. Portanto, apesar do fato de que a pobreza financeira ou material frequentemente ser mais benéfica para a alma do que a riqueza, o fato é que a pobreza material não se constitui necessariamente em uma bem-aventurança. Pobres e ricos podem ser apegados ao dinheiro, aos bens materiais, e podem ser dependentes de bens materiais. Na realidade, eu já conheci várias pessoas de bem poucos recursos e que, no entanto, manifestam ter na perspectiva de dinheiro, de alcançar riqueza, de alcançar bens, uma dependência muito grande e de tal maneira que isso se torna uma orientação, um fator preponderante na condução da sua vida. Assim sendo, meus irmãos e irmãs, como o texto deixa claro, e como eu já considerei com os irmãos aqui no domingo passado, e como, graças a Deus, o texto de Mateus é mais completo, indicando os humildes de espírito, evidentemente o significado aqui não é pobreza financeira, mas sim, positivamente, pobreza espiritual. Eu digo pobreza espiritual porque o texto aqui traduzido por humilde significa exatamente pobre. A ideia de humilde é exatamente já para indicar o âmbito espiritual dessa pobreza. Mas o significado, bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, nessa passagem aponta para o reconhecimento sincero da condição, da realidade espiritual de cada ser humano, de todo ser humano. A ideia não é bem-aventurados os humildes de espírito, como se algumas pessoas fossem pobres de espírito e outras pessoas fossem ricas de espírito. Não, a ideia é bem-aventurados aqueles que reconhecem, aqueles que chegam a perceber a sua real condição, a sua verdadeira situação espiritual de pobreza e de miséria espiritual. A palavra aqui traduzida na minha versão como humildes, na versão de outros irmãos com certeza como pobres de espírito, traduz uma palavra grega, pobre, ptorros, que significa isso mesmo, pobres, na realidade miseráveis, na realidade indigentes. A língua grega em que o Novo Testamento foi escrito dispõe de outras palavras para a pobreza, como penichos, penes, endene, são termos gregos para pobreza. Mas o termo aqui empregado, ptorros, no grego, indica exatamente não apenas uma circunstancial deficiência financeira, ou uma certa carência de recursos, mas denota uma pessoa miserável, uma condição mesmo miserável, um estado de indigência espiritual, um estado de profunda pobreza. Deixe-me apenas, para ilustrar e demonstrar isso, a partir da própria Bíblia, mencionar dois exemplos, na realidade, dois contrastes que ressaltam o estado de miséria e de indigência espiritual significado pela palavra aqui utilizada.
em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nos versículos 20 e 22, na realidade, desde o versículo 19, nós encontramos o relato de provavelmente uma parábola, ou de um fato que o Senhor Jesus menciona acerca da morte de duas pessoas. E observem, meus irmãos, o contraste. No versículo 19 nós lemos: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E o contraste entre o outro homem aqui apresentado. Havia um certo mendigo, e a palavra aqui traduzida por mendigo é a mesma palavra lá traduzida no nosso texto por pobre ou humilde, ptorros. Havia um certo pobre, um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e assim por diante. Os irmãos conhecem bem a história, a continuidade não é relevante para nosso propósito aqui, mas sim o fato, o contraste que lança a luz bem para o significado da palavra que nós temos aqui, entre um homem riquíssimo e um homem extremamente pobre, um homem extremamente miserável, aqui utilizando a mesma palavra, chamando de mendigo mesmo, porque exatamente esse é o significado da palavra utilizada no texto que estamos considerando. Outra ocorrência do termo na língua original encontra-se na carta de Tiago, no capítulo 2, no versículo 2. E ali nós encontramos um contraste semelhante. Trata-se de uma advertência a que não seja feita acepção de pessoas na igreja de Cristo. E no versículo 2 nós lemos: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre miserável, pobre andrajoso, pobre maltrapilho, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aqui em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de pensamentos de perversos pensamentos. Novamente, o decorrer da história não é relevante para nós, mas essas duas ocorrências, aqui traduzida como pobre andrajoso, pobre maltrapilho, e em Lucas 16, como mendigo, na realidade, as traduções traduzem o mesmo termo grego, a mesma palavra utilizada em Mateus, capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os maltrapilhos no espírito, bem-aventurados os indigentes no espírito, bem-aventurados os miseráveis no espírito, porque a palavra utilizada enfatiza exatamente esse estado, essa condição absolutamente paupérrima, miserável, indigente, no que diz respeito à sua condição espiritual. Assim sendo, meus irmãos, o significado da expressão no nosso texto denota aqueles que são convencidos da sua absoluta miséria, da sua total indigência espiritual, e reconhecem a sua completa dependência de Deus para a salvação, e são levados pela ação do Espírito Santo a ser convencidos de que as suas melhores obras, as suas melhores virtudes, a sua melhor condição não passam, como ensina o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, de trapos
de imundícia. Portanto, meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus declara que felizes, genuinamente felizes, bem-aventurados, abençoados, são aqueles que pela graça e misericórdia de Deus compram o colírio de Cristo e têm os seus olhos espirituais abertos para virem a reconhecer e a perceber a condição de penúria, de miséria espiritual, de indigência espiritual em que, na realidade, eles se encontram, apesar de anteriormente, como aqueles a quem o Senhor Jesus se refere na igreja de Laodiceia, se tinham por rico, se tinham por abastados, mas na realidade, aos olhos de Deus, eram miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Esse, meus irmãos, é o significado dessa bem-aventurança. É uma declaração, uma constatação de que são bem-aventurados, de que são felizes, aqueles que, pela graça e misericórdia de Deus, são levados a perceber e a compreender a real condição e a situação de profunda miséria espiritual em que eles se encontram, não apenas eles, mas em que se encontra todo ser humano que vem a esse mundo e que já nasce nessa condição de morto nos seus delitos e pecados, que já vem a esse mundo nessa condição de condenados por causa da queda e por causa do pecado, que já vem nessa condição de miséria espiritual, de pobreza espiritual, de indigência espiritual. Há várias passagens bíblicas que ressaltam esse fato, ou a bem-aventurança daqueles que chegam a perceber essa situação e essa condição. No Salmo 34, versículo 18, nós lemos: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. A ideia é, longe está o Senhor daqueles que não conhecem esse estado e essa situação, mas perto está o Senhor dessas pessoas. Salmo 51 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E em Isaías, no capítulo 66, versículo 2, nós lemos: o homem para quem olharei, diz o Senhor, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Esse é um ensino teológico, essa é uma verdade bíblica. E é uma verdade que nós encontramos ilustrada no ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando uma pessoa que não via a sua condição de miséria vinha a Cristo, ele não os recebia. Mas quando um miserável espiritual vinha a Cristo, ele o recebia. Isso expressa uma verdade bíblica. Não é o nosso conhecimento que abre as portas para sermos recebidos por Deus, não são as nossas obras de justiça que abrem as portas para sermos aceitos por Cristo, ou qualquer outra condição positiva. Pelo contrário, por incrível que possa parecer, não é qualquer mérito que nos introduz nesse estado de bem-aventurança, mas é exatamente a ausência de mérito, a ausência de virtude, absoluto reconhecimento da nossa condição de miséria, que nos introduz e nos coloca nesse estado de bem-aventurança em que a que o Senhor Jesus faz referência aqui. E é interessante contrastarmos, meus irmãos, a carta
de Cristo à igreja de Laodiceia, a que já me referi, onde nós lemos que aqueles que dizem estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, nem sabem que são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, com a carta de Cristo à igreja de Esmirna, no capítulo 2, no versículo 9, onde lemos: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que se veem como abastados e ricos são indigentes. E aqueles que, pela misericórdia e graça de Deus, são levados a discernir a sua indigência espiritual aos olhos de Deus, são ricos, como ricos eram aqueles membros da igreja de Esmirna. Mas nós encontramos no Novo Testamento dois exemplos, uma ilustração, uma imagem, às vezes fala mais do que muitas palavras. E nós encontramos no Novo Testamento dois exemplos, há outros, mas que eu quero mencionar, que ilustram a condição de bem-aventurança a que o Senhor Jesus se refere no seu sermão do monte, nessa bem-aventurança que nós estamos considerando. Todas duas em Lucas. Uma no capítulo 15. Há pouco lemos no capítulo 16, mas no capítulo 15, nos versículos 17 e 18 apenas, para ilustrar, mas a partir do versículo 11, nós encontramos o relato de uma das parábolas mais conhecidas do Senhor Jesus Cristo, a parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos bem, como aquele filho de um homem de posses resolve pedir a sua parte da sua riqueza antecipadamente, e então, tomando posse daquela parte da sua riqueza, vai para uma terra distante e vive uma vida dissoluta, isso é, gastando, esbanjando o dinheiro do seu pai, até que, vindo uma grande fome sobre aquele país em que ele se encontrava, ele se vê repentinamente num estado de profunda miséria, de profunda pobreza. A única coisa que consegue fazer é trabalhar com porcos, chega ao ponto de desejar comer a comida que os porcos comiam e não tinham o que comer, e então cai em si. Lemos no versículo 17. E então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E os irmãos conhecem o restante do relato, o restante da narrativa. Aqui temos uma ilustração da bem-aventurança que Jesus se refere. O estado e a condição de uma pessoa em que vem a discernir o seu estado de miséria e de pobreza, tem os seus olhos abertos para a realidade em que se encontra, nesse caso material, mas no caso ilustrando a realidade espiritual, e ao ponto de reconhecer: eu não sou digno de ser chamado o teu filho. Ou espiritualmente, no nosso texto, eu não sou digno de Deus, eu não passo de um pecador. E a outra ilustração, ainda em Lucas, agora no capítulo 18, encontra-se também no episódio que Lucas registra a partir do versículo 9, na parábola do fariseu e do publicano, quando duas pessoas vão ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, homem religioso, se põe em pé e orava, não para Deus na realidade, mas de si para si, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ando como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. É um retrato perfeito
daqueles membros da igreja de Laodiceia que dizem: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E o contraste, meus irmãos, e a ilustração do publicano, que em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E a parábola conclui com a observação: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. São duas ilustrações, meus irmãos, são dois exemplos da bem-aventurança a que o Senhor Jesus se refere nessa bem-aventurança aqui no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que, pela graça e pela misericórdia de Deus, são levados à condição desse publicano, que percebem que não passam de miseráveis pecadores, de indigentes, de mortos nos seus pecados, que não podem fazer coisa alguma para alterar essa condição e essa situação, porque esse é o primeiro passo, é o primeiro estágio para que essa pessoa venha a alcançar, chegar ao arrependimento e venha a alcançar o perdão e a salvação dos seus pecados. Esse é o significado dessa bem-aventurança, o reconhecimento sincero da realidade de miséria e de indigência espiritual em que se encontra todo ser humano, mas que, pela graça de Deus, são levados a discernir essa condição. Mas, meus irmãos, eu quero considerar com os irmãos não apenas o significado dessa bem-aventurança, os humildes ou os pobres de espírito, mas também a importância dessa bem-aventurança. E eu me refiro à importância dessa bem-aventurança não aleatoriamente, um argumento a mais na mensagem, mas exatamente em função da posição dessa bem-aventurança. É a primeira bem-aventurança. É a primeira condição, o primeiro estado, e eu diria, necessariamente a primeira bem-aventurança, tem que ser a primeira bem-aventurança. Ou seja, eu quero dizer com isso que não há no reino dos céus, nem qualquer pessoa, não há qualquer pessoa que possa ser salva sem que passe por esse primeiro estágio, que pise nesse primeiro degrau, que graças a Deus é tão baixo, e que não depende de mérito ou virtude nossa. A primeira bem-aventurança não é os que exercem misericórdia, mas os que precisam de misericórdia. A primeira bem-aventurança não diz respeito aos pacificadores, mas àqueles que precisam ser pacificados por Deus. Os que reconhecem o seu estado de indigência e de miséria. E esse é exatamente a primeira das bem-aventuranças, e tem que ser a primeira das bem-aventuranças, porque esse é o primeiro passo para a salvação, e porque dessa primeira bem-aventurança dependem todas as demais bem-aventuranças. Só poderão se arrepender dos seus pecados, chorar pelos seus pecados, aqueles que se virem miseráveis. Os sãos não precisam de médico. Aqueles que dizem, sou abastado, não veem a sua pobreza, precisam comprar colírio para perceber o estado de miséria espiritual em que, na realidade, eles se encontram. E cada uma das bem-aventuranças, na realidade, depende, como mencionei no domingo passado, da bem-aventurança anterior. Apenas os que são convencidos do seu pecado, da sua culpa, os pobres de espírito, que podem se entristecer profundamente pelos seus pecados, chegando ao arrependimento. Apenas esses se tornarão mansos, obedientes, submissos para com Deus. Apenas esses terão fome e sede de justiça, e assim por diante, meus irmãos, porque uma bem-aventurança está ligada à outra, e essa é, na realidade,
a primeira das grandes bem-aventuranças. Podemos dizer que temos aqui o pórtico do reino de Deus, a porta de entrada. Podemos dizer que temos aqui o fundamento, o alicerce sobre o qual as demais bem-aventuranças são edificadas. Ou como disse Spurgeon em uma das suas pregações, temos aqui o ponto de contato da alma com Deus. E que, graças a Deus, não é o terceiro estágio, o quarto estágio, o quinto estágio, não é o mérito da misericórdia, nem qualquer outro tipo de coisa assim, mas é exatamente a ausência de qualquer mérito. E para isso eu quero chamar a atenção dos irmãos. O ponto de contato da alma com Deus está exatamente na percepção de que nós não temos nada, nós não somos nada, nós não temos mérito algum, longe de sermos abastados e ricos, nós somos miseráveis, indigentes, pobres, cegos e nus. Esse é o pórtico, esse é o alicerce, esse é o ponto de contato inicial da alma, de uma alma perdida, do homem natural com Deus. Se não vos converterdes, disse o Senhor Jesus, e vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se nós não reconhecermos que somos incapazes, inabilitados, absolutamente dependentes como uma criança pequena, se nós não chegarmos a ver a nossa condição de miséria espiritual, nós jamais poderemos entrar no reino dos céus. Mas a importância, com relação à importância, meus irmãos, dessa bem-aventurança, chama a atenção dos irmãos e irmãs, não apenas para o fato de que ela é a primeira e que as demais todas dependem dela, mas para um fato interessante, um fato é que, na realidade, ela representa um estado universal. Eu chamei atenção para isso, mas quero ressaltar. Ou seja, todo ser humano vem ao mundo nessa condição. Como disse Paulo, todos estão debaixo do pecado. Não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós não temos aqui, ninguém se engane, a ideia de que uma ou outra pessoa, por ter um caráter mais depravado, se encontra nessa condição de miséria espiritual. Não. O ensino bíblico é que todo ser humano vem ao mundo, naquela descrição que o salmista faz, em pecado me concebeu minha mãe, nós nascemos nessa condição de totalmente inabilitados diante de Deus, de miséria absoluta espiritual, de indigência espiritual, porque por nós mesmos nós não temos nada, não podemos fazer absolutamente nada para alterar essa condição e mudar o nosso estado e alcançar assim graça da parte de Deus, graça da parte do Senhor. Mas não obstante ser essa a condição de todo ser humano neste mundo, de miséria espiritual, só que não percebem, o fato é que essa realidade é desconhecida da grande maioria das pessoas. Não nos enganemos, a grande maioria das pessoas se vê conforme aqueles crentes, entre aspas, da igreja de Laodiceia: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Tenho fé, tenho obras, tenho algum tipo de justiça, não sou como aquele publicano, faço isso, faço aquilo, rezo meu terço, creio em Deus, entre aspas, e então, de alguma maneira, deixam de perceber esse estado de miséria em que, na realidade, eles se encontram. Precisam comprar do colírio para abrir os olhos,
não compram e não percebem o estado de miséria e de indigência em que, na realidade, eles se encontram. E ainda com relação a importância, meus irmãos, dessa bem-aventurança, chamo a atenção dos irmãos para o fato de que ela é não apenas a primeira, que todas dependem dela, para o fato de que todos que vêm a esse mundo são miseráveis, espiritualmente falando, encontram-se nessa condição, para o fato de que, infelizmente, a grande maioria desconhece a sua condição, não percebe a sua situação, mas chama atenção, finalmente, para o fato de que somente Deus pode revelar essa condição do ser humano pecador. Chama atenção para o fato de que essa condição de miséria espiritual só pode ser conhecida por uma intervenção sobrenatural de Deus através do seu Espírito Santo, mediante a sua palavra. Só Deus pode levar alguém que se encontra nessa condição de miséria espiritual, e todos se encontram, a perceber a sua real condição, a discernir a sua situação de miséria e de indigência, e a clamar como clamou aquele publicano: tem misericórdia de mim, ser propício a mim, porque eu sou um pecador. Eu não tenho o que apresentar diante de Deus. Eu sou de fato culpado diante do Senhor. E se eu morresse e fosse lançado no inferno, Deus seria justo, porque essa é a minha situação e a minha condição. E por mim, eu não posso fazer nada senão mendigar, senão depender, senão suplicar a misericórdia e a graça e o favor de Deus, porque eu não passo de um miserável pecador. Essa é a importância, a relevância dessa condição de bem-aventurança. Não adianta falar das outras bem-aventuranças. Seria absolutamente inadequado e sem consequência nenhuma nós falarmos aqui da bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça, ou dos misericordiosos, ou dos limpos de coração, ou dos pacificadores, ou qualquer outra bem-aventurança, sem essa bem-aventurança que, graças a Deus, começa bem rente ao chão, acessível a qualquer pessoa, porque na realidade não consiste de qualquer virtude da pessoa, mas exatamente no reconhecimento da ausência de qualquer virtude, mas na realidade é um reconhecimento que o homem natural não tem, só pode ser alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus, por obra do Espírito Santo, pela palavra do Senhor, que pode conduzir um homem pecador, soberbo, orgulhoso, cheio de justiça própria, a se dobrar e a reconhecer-se miserável pecador, indigente e absolutamente dependente da misericórdia, da graça e do favor soberano de Deus em Cristo Jesus. E o texto fala também da razão, que ao mesmo tempo é o resultado dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, os indigentes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu não sei se os irmãos já perceberam que a razão ou o resultado da primeira bem-aventurança é exatamente o resultado da sétima bem-aventurança, no verso 9. Na realidade, a última bem-aventurança com relação ao caráter, porque a outra bem-aventurança, a oitava e a nona, que na verdade referem-se a uma coisa só, diz respeito à bem-aventurança da perseguição, de sermos perseguidos por amor a Cristo e por causa de Cristo. O que nos leva à seguinte consideração: na realidade, podemos dizer que tão bem-aventurado já
é aquele que dá o primeiro passo, através do reconhecimento da sua pecaminosidade, nesse edifício das bem-aventuranças da graça de Deus, quanto aquele que já está lá no fim, nessa cadeia de bem-aventurança. Tão segura e certa é a obra do Espírito Santo que opera no coração de um pecador a partir do momento em que ele o convence da sua iniquidade e do seu pecado. Aquele que começou boa obra em nós, ele há de completá-la. Aquele que dá o primeiro passo, que consiste no convencimento do homem natural, com toda a sua soberba, com todo o seu orgulho, com toda a sua autossuficiência e a sua justiça própria, de que ele é um miserável e indigente pecador, essa pessoa, desse primeiro estágio, está tão segura, e a ele, a ela, ou a eles, é prometida a bênção da mesma natureza, daqueles que no último estado são descritos de pacificadores, de instrumentos da graça de Deus, para a pacificação daqueles que se encontram na condição rebelde diante de Deus e diante do Senhor, já como instrumento da graça de Deus para conduzir a outros à justiça de Cristo. E é isso que de fato a Bíblia nos ensina. Aquele que começa boa obra em nós, ele completa essa boa obra em nós. Ou, como nós lemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, aqueles a quem Deus escolheu, a esses chamou, a esses santificou, a esses justificou, a esses santificou, a esses glorificou, e nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jamais essa obra iniciada é interrompida, jamais uma pessoa convencida pelo Espírito Santo da sua iniquidade e do seu pecado, genuinamente e sinceramente convencida, deixará de dar os outros passos e de alcançar as outras qualidades e características aqui descritas do caráter cristão, genuinamente cristão, aqui nessas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito. Bem-aventurados os miseráveis de espírito, os indigentes, aqueles que chegam a essa compreensão espiritual pela ação do Espírito Santo mediante a pregação do Evangelho, porque deles é o reino dos céus. E o reino dos céus, na Bíblia, meus irmãos, significa o governo de Cristo, significa o domínio de Cristo, significa a soberania de Deus na nossa vida. E conforme apresentado no Novo Testamento, tem dois estágios, um estágio presente e um estágio futuro ou escatológico, quando as promessas de Deus se consumarão e se estabelecer de maneira plena e eterna e definitiva o seu reino, o seu domínio. Sua essência, isto é, a essência do reino, não se encontra em realidades materiais, não consiste de comida ou de bebida, mas de justiça, de Deus, de paz e alegria no Espírito Santo. No presente, inclui a fé, o perdão, o discernimento, a salvação da culpa e do poder do pecado, a santificação, o ensino, a orientação, o conforto do Espírito Santo e todas as demais bênçãos espirituais que nós, como crentes, desfrutamos aqui nessa vida. Isso é o reino de Deus para nós aqui já nesse mundo, que já se faz presente, que nós, pela graça de Deus, já podemos, em certa medida, desfrutar. Nós já desfrutamos da salvação, da fé que é imputada, que é conferida pelo Espírito Santo de Deus, já desfrutamos da santificação,
da orientação, da direção, do conforto do Espírito Santo de Deus, da alegria do Espírito Santo de Deus, da justificação que temos em Cristo. Nisso tudo constitui-se o reino de Deus aqui nesse mundo, o domínio de Deus sobre a nossa vida e as bênçãos resultantes de estarmos sobre o poder, o domínio e a soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele também tem um aspecto futuro, tem um aspecto escatológico, e nesse aspecto inclui o estado intermediário de bem-aventurança, daqueles que morrem com Cristo. Bem-aventurados são aqueles que morrem com Cristo, que estão em Cristo, aguardando a ressurreição do corpo, a própria ressurreição do corpo e todas as bem-aventuranças que constituirão o estado eterno e principalmente a presença bendita, física, glorificada de Jesus, Emanuel, o nosso Salvador, Deus conosco. E é isso o que é prometido às pessoas que, pela graça de Deus, são conduzidas a perceber e a discernir o real estado de miséria e de indigência espiritual em que se encontram através da pregação do Evangelho. E quero concluir, meus irmãos, essa exposição dessa primeira bem-aventurança, fazendo uma pergunta aos presentes: como alcançar essa condição? Estamos aqui, como o Senhor Jesus, declarando e exaltando o estado de bem-aventurança dessa condição, isto é, da condição daquelas pessoas dentre essa raça humana toda caída, que chega a essa bendita compreensão e percepção e discernimento e reconhecimento do estado de indigência, de pobreza e de miséria espiritual em que se encontram. Ressaltei a importância e a relevância disso, porque é a primeira bem-aventurança, e ninguém jamais chegará ao céu sem essa condição. Ninguém herdará o reino de Deus sem perceber o seu estado de miséria. Alguém já disse que a coroa do reino dos céus não cabe em qualquer cabeça, não cabe em cabeça orgulhosa, só cabe na cabeça daqueles que perceberam a sua condição e o seu estado de miséria e de indigência. E nada mais natural é perguntarmos: e então, o que fazer? Não é difícil que entre nós encontram-se pessoas que ainda não chegaram a essa convicção e a esse reconhecimento. E o que fazer? Deixe-me dizer primeiro o que não fazer. Ninguém alcança essa condição, esse estado, de alguma maneira humilhando-se a si próprio, seja por votos de pobreza. A Igreja Católica gosta muito disso, gostava, não sei se hoje ainda tanto assim, ascetismo ou flagelo ou qualquer outra coisa nesse sentido. É conhecida a história de um filósofo antigo que, para expressar sua humildade, andava com roupas todas maltrapilhas, andrajosas, cheio de buraco, e um outro filósofo, encontrando-se com ele, disse: olha, eu estou vendo o teu orgulho através dos buracos da tua capa. Porque nós mesmos não podemos produzir essa condição e esse reconhecimento desse nosso estado. Essas coisas, portanto, voto de pobreza, ascetismo, flagelo, auto-humilhação, elas jamais produzirão o estado aqui descrito de bem-aventurança de humildes ou pobres de espírito. Parafraseando o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, eu posso dizer que essas coisas não têm valor algum contra o orgulho, contra a soberba e contra a rebeldia do coração do homem caído, que se vê como abastado e rico. Convicção de pecados não pode ser produzida por homem algum.
E positivamente a resposta é por Deus, somente Deus, somente o Espírito Santo de Deus pode pegar um homem orgulhoso, cheio de justiça própria, como o apóstolo Paulo, e derrubá-lo daquele cavalo e fazer com que ele se reconhecesse o maior dos pecadores, como ele passou a se reconhecer, e a reputar como refúgio, como lixo, como nada, tudo aquilo em que ele considerava virtuoso e no que se sustentava e que considerava para a sua justiça própria. A convicção de pecados é obra do Espírito. O próprio Senhor Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo da justiça, do pecado, da justiça de Deus e do juízo. Essa é a prerrogativa do Espírito Santo de Deus. E ele faz isso mediante a sua palavra. E de uma maneira muito especial, mediante a pregação da palavra de Deus, o anúncio da palavra do Senhor. Assim sendo, se você é uma das pessoas nessa condição, o que fazer é uma coisa só: buscar a Deus, expor-se à palavra de Deus, é buscar a Ele a oração e suplicar a Ele a sua graça e a sua misericórdia, e que o seu Espírito haja e produza esse reconhecimento espiritual no seu coração, sem o que você continuará se vendo de alguma maneira abastada e rica e com justiça própria e tendo alguma coisa a apresentar diante de Deus para a sua salvação. E essa não é a condição de bem-aventurança, essa é uma condição de maldição. A condição de bem-aventurança, a grande bem-aventurança aqui, a primeira das bem-aventuranças, é exatamente aquele estado e aquela condição em que o ser humano, pela misericórdia e graça do Senhor, pela operação do Espírito Santo, através da sua palavra, é levado a reconhecer a sua condição de um Lázaro, de um filho pródigo, de um publicano, de alguém que não tem nada a apresentar diante de Deus, e suplica a Ele a sua graça, a sua misericórdia e o seu favor, reconhecendo-se um pobre, um miserável, um cego, um nu, um indigente da graça, do favor e da misericórdia do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.